família, para a igreja, para a nossa região. Estenda as suas mãos. Obrigado, Pai, pela vida do teu filho. Ó Deus, um dia, Pai, nós brasileiros, Pai, nossos antepassados, Pai, fizemos tão mal os africanos, escravizando, ó Deus, fazendo tantas coisas ruins. Mas, ó Deus, essas maldições já foram quebradas e hoje nós podemos ver, ó Deus, homens como o pastor Manuel, Pai, do continente africano, vindo, Senhor, ó Deus, abençoando a nossa terra, a nossa nação, a nossa região. E nós te louvamos pela vida dele, da sua esposa Angélica, dos seus meninos, seus filhos. E nós o recebemos nessa noite como boca do Senhor para a nossa vida nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus, amém, irmãos? Boa noite. Quantos jantaram nessa noite, diga glória a Deus. Diga para o irmão que está perto de você, depois do culto você vai pagar uma pizza para mim, isso é profético. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Amados, eu sinceramente ouvindo o bispo Pedro falando, e com muito cuidado, talvez até com cuidado demais para não induzir os irmãos a fazer algo que é do reino, eu fiquei preocupado. O retrato da igreja hoje, a igreja no geral, em relação os homens que Deus colocou à frente do seu povo. Uma ovelha que não ouve a voz do seu pastor, eu não creio que é ovelha. A grande preocupação de Moisés, depois dele ter recebido a fala, o anúncio de Deus, de que ele não haveria de entrar na terra prometida, em Deuteronômio, foi o pedido que Moisés fez a Deus, que o Senhor colocasse um homem na frente do seu povo. Porque um povo sem uma direção se perde. É triste ouvir que bebedouro com todo esse potencial tanto econômico, tanto social, não tem um vereador, uma voz profética ali dentro. Nós temos 3, 2 são da igreja, graças a Deus. E um tempo eu estava nesta cidade quando vi no jornal que 35% da população de bebedouro, falo virador, estava tanto em virador esses dias, vive com um salário mínimo. Nem da Pitangueiras. Pitangueiras, graças a Deus, e eu tenho dito nesses dias, estava falando de manhã, hoje eles estão meio que me perseguindo por causa da boca profética. Porque nós não somos político, mas nós somos a voz de Deus aqui na terra, para a implantação do reino de Deus aqui na terra. E Pitangueiras talvez está cometendo dos maiores erros. Tivemos 8 anos dessa legislatura, tanto executiva como legislativa, muito abençoado. O governo está terminando com cerca de 40 milhões em caixa. O ano passado, dentre as cidades do Brasil, ficou em 25º lugar das cidades que mais contrataram no Brasil. Na região, em renda per capita, hoje, só perde para Ribeirão e Sertãozinho. Tanto que se você for ver um terreno em Pitangueiras, de onde eu moro é 100.000, 120. Eu creio que o que nós ligarmos aqui na terra, é o que a Bíblia diz, será ligado no céu. Eu me preocupo quando um povo
não ouve a voz do seu pastor, o seu pastor tem que ter todo cuidado, sabe? Para falar com seu próprio povo. É complicado isso. Talvez nos mostra o retrato da igreja hoje. Eu tive que falar para a candidata da igreja. Eu falei, não, vai lá na igreja, eu não vou estar. Fale para os pastores. No final do culto, fica na porta e entregue um a um aquilo que eles chamam de santinho, número. Eu estava falando pela manhã, olha só, eu acho interessante, é o meu entendimento. Quando nós vamos casar, há os votos de casamento que nos unem, não é? Você está fazendo um pacto, você está fazendo uma aliança, você está fazendo um acordo. Quando nós aceitamos ser cristão, descer as águas, nós fizemos voto. Você aceita, promete, e o que é ligado aqui é ligado no céu. E eu creio que o voto, naquela tecla verde, é um pacto, é uma aliança. Depois, querido, não tem como orarmos. Se eu fiz um pacto, elegi, aliás, nesses últimos 14 anos sofremos, porque a maior parte dos brasileiros fizeram um pacto. E sofremos. E ainda vamos ver as consequências econômicas. Por isso, a igreja aqui, Bebedouro, as igrejas, estão tendo uma oportunidade. Porque eu creio que a Bíblia diz em livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Busquei dentre vós um homem apenas. Eu creio que Deus, através de um único homem, Ele pode fazer grandes coisas no nome de Jesus. Amém? Então eu gostaria que você pensasse nisso. Como eu sou visitante, tenho a liberdade de falar. Depois eu vou embora. Se você quiser me criticar, me critica, eu não vou ouvir. Vou embora. Mas eu creio que isso é de Deus. Amados, rapidamente, eu queria compartilhar. Agradeço desde já ao pastor Pedro, a turma de missões, pela responsabilidade, pela confiança em permitir, mais uma vez, que possamos ministrar a palavra aqui nesse púlpito sagrado. E eu estava ouvindo o pastor Pedro de manhã, algo que me chamou a atenção, quando ele estava fazendo um mover profético, e ele disse a razão de muitas pessoas estarem sofrendo, a razão do sofrimento. E quando ele disse que ele não teme mais o futuro, porque ele sabe do propósito que Deus tem para a sua vida. A razão do sofrimento da maior parte das pessoas, dentro ou fora da igreja, é porque elas estão perdidas no propósito de Deus. Então eu já tinha essa palavra no coração, e eu quero compartilhar com os irmãos, no livro de Jonas. Abra a tua Bíblia no livro de Jonas. Livro de Jonas. Desde cedo, nós sempre ouvimos histórias sobre o profeta missionário, o missionário de Deus. E nada mais oportuno num culto como hoje, culto de missões, podermos tirar daqui algumas lições. Eu ousadamente quero ser para essa igreja e para a tua vida o homem que despertou Jonas. E quando Jonas se despertou, salvou uma nação que poderia perecer. Eu fico me perguntando, quantas nações, quantos povos estão perecendo, porque muitos profetas, ou muitos missionários, ou muitas igrejas estão dormindo. Quanto mais a igreja dorme, quanto mais o profeta ou o ministério dorme,
mas as pessoas estão perecendo. Jonas capítulo 1, versículo 8 diz assim: por isso, lhe perguntaram: diga-nos, quem é responsável por esta calamidade ou por que causa nos veio este mal? Qual é a sua ocupação ou a sua profissão? De onde você vem ou de onde vens? E qual é a tua terra? A que povo você pertence? Pai, concede-nos a graça para entendermos, Senhor amado, a profundidade das Escrituras, para que a Tua palavra seja rema nos nossos corações. Fale conosco nessa noite. Desperta-nos, ó Deus. Em o nome de Jesus, Espírito Santo, tenha liberdade para agir. Há muitos anos atrás, através de um homem que já não existe, mas que marcou muito a minha vida, um missionário que morreu no exercício, um homem que poucos eu conheci com intimidade com Deus, alguém com uma formação acadêmica superior, alguém talvez que pudesse estar muito bem financeiramente, com uma boa reputação, mas quando eu conheci a graça, a presença de Deus na sua vida, me influenciou muito para que hoje eu estivesse aqui, ou em Pitangueiras, ou por onde eu tenho passado, em nome deste homem. E eu prometi a mim mesmo que sempre farei menção do seu nome, Marcos Azolim. Talvez você não conheceu. Eu lembro que quando eu e o pastor Pedro, o pastor Ito, o pastor Gilmar fomos fazer o Willy, eu estava falando para uns professores americanos sobre o Marcos. E aí um deles falou para mim: você conheceu o Marcos? Falei: conheci, andei com o Marcos. Você pode falar mais sobre o Marcos? O Marcos conheceu um povo que nem o nosso governo conheceu. Um povo da Munda do Ovambo. Um povo que nós só ouvíamos falar de história, que por detrás daquela montanha, era uma montanha que para você subir e alcançar a planície no outro lado, era 12 horas de subida. Existia um povo não alcançado. E o Marcos alcançou aquele povo. Hoje existe Bíblia, na tradução do dialeto daquele povo. Existe uma igreja batista lá, né? Existe posto de saúde, porque Marcos e uma turma de jovens, com uma missão, levaram o evangelho lá. E um dia o Marcos falou para mim assim: cara, está tendo um encontro missionário na Jocum. Você não vai lá, cara? Falei: ó Marcos, eu preciso ver com meu pai, mas eu acho que eu vou. E eu fui. Estava lá o pastor Laurenildo, da base de Curitiba. E esse Laurenildo, no último dia em que ele estava falando sobre missões, desafiando os jovens, e ele falou assim: olha, a turma que eu estudei, éramos cerca de 15. E no último dia da aula, o professor fez um apelo: quem de fato estaria entregando a sua vida para missões? E ele foi um dos poucos que foi ali na frente e entregou. Passado 10 anos, ele se encontrou com um dos seus colegas na cidade de Curitiba. E o colega reconheceu, falou: e aí, Laurenildo? Ele disse: ó, cara, e você, como é que está? Aí começaram a trocar informações desses 10 anos que não se viam. Até que ele disse assim: cara, se eu tivesse voltado 10 anos atrás, eu teria escolhido o que você escolheu. Porque hoje minha vida é uma frustração. Já estou indo para o
terceiro casamento. Realmente me tornei empresário, mas é uma frustração. E o Laurenildo, nós chamamos de Laure, disse: olha, cara, eu sou feliz, tenho 3 filhos, um deficiente, que é a bênção de Deus. Quando ele falava, você via a felicidade, e aquilo me impactou. Tenho 3 filhos, sou líder da base de Curitiba, tenho viajado, sabe? Temos motivado jovem para missões. Eu sou realizado. E aquilo me chamou a atenção, porque eu pensava como aquele outro colega. Eu quis ser crente, mas eu tinha meus sonhos. Eu lembro do meu tio cedo dizendo assim: cara, você tem uma vocação e eu vou te colocar na escola do partido. Eu creio que se Deus não agisse na minha vida, eu seria um petista, porque o partido era o MPLA-PT, né? Falei, meu Deus, Deus dá livramento mesmo, né? E hoje eu posso falar assim: eu sou feliz que eu fiz a melhor escolha. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo uma igreja com muito jovem, uma igreja com muito potencial, uma igreja que tem no seu DNA missões. Eu até me sinto constrangido pregar sobre missões numa igreja missionária. Mas, amados, rapidamente eu quero compartilhar algumas coisas com você. Por que Deus usou o método de despertar Jonas? O método de perguntas. Vemos aqui nesse texto 5 perguntas poderosas, que eu creio que saiu do coração de Deus para o coração do mestre, do comandante, do capitão do barco, para despertar Jonas. Mas o contexto, escute comigo, o contexto diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, outra coisa que me chama a atenção, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Primeiro, querido, eu quero enfrentar uma cultura da igreja evangélica no Brasil, das nossas igrejas, que eu creio que está totalmente errado. A Bíblia diz no versículo 3 que Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis. Quando ele chega nesta cidade, ele desce até Jope, ele já está descendo, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Deixa eu te dar uma informação aqui para você traduzir em conhecimento. Esse navio que ia para Jope passava de 3 em 3 meses. Não é como hoje, que você, quando quer viajar para alguma cidade, liga para a rodoviária e pergunta quando é que vai ter ônibus. Não tinha programação. Jonas, quando sai, desce para Jope. A primeira coisa que ele encontra o navio. Provavelmente ele pensou assim: rapaz, se está dando certo é porque Deus está no negócio. Nós temos uma cultura hoje que tudo que dá certo é porque Deus está no negócio. Se as coisas estão funcionando corretamente é porque Deus está no negócio. A Bíblia diz que Jonas, quando chegou lá, viu, falou: olha, eu acho que esse negócio é de Deus. Não é para mim e para Nínive, é para mim e para Jope. Ele entra nesse barco
Tal era a confiança dele que ele vai e dorme. Outra coisa que nós dizemos: olha, pastor, sei lá, missionário, eu tenho paz. Tanto que nós falamos: se você tem paz, faz, porque é de Deus. Nem sempre. Eu estou com paz, irmão, eu estou com paz. Se eu estou fazendo e tenho paz, é porque Deus está no negócio. Vou te dizer uma coisa nessa noite. No capítulo 20 de Números, diz a Bíblia que lá houve uma grande contenda contra Moisés. Moisés, você nos trouxe para essa terra para morrermos aqui nessa terra que não tem carne, não tem água. E a Bíblia diz que Moisés e Arão então saíram da assembleia, daquela discussão, foram até a tenda, a entrada da tenda da revelação. E Deus falou com Moisés e com Arão, dizendo assim: Moisés e Arão, pega a vara, e vai e fala a rocha, e a rocha dará água. A Bíblia diz que Moisés pegou a vara, e em vez de ter falado com a rocha, ele vai e fala com o povo. Primeiro erro de Moisés: Deus não mandou falar com o povo, Deus mandou falar com a rocha. Segundo erro de Moisés: Deus disse para falar, ele foi, feriu a vara 2 vezes. Eu te pergunto: saiu água ou não saiu? Saiu, deu certo. Diz a Bíblia que o povo bebeu e ainda deu para o seu gado, deu certo. Nem tudo que dá certo é porque Deus está aprovando. Nós estamos hoje numa cultura que tudo que está dando certo, se eu tenho paz, é porque Deus está aprovando. Esse foi o primeiro erro de Jonas. E ele vai e dorme. De repente, querido, veio um vento. Você conhece a história? Só que tinha um homem experimentado, o capitão do navio. Eu acho interessante, na Bíblia tem alguns heróis que ninguém dá nome. Heróis sem rosto, mas pessoas que estão ali de grande relevância. Eu creio que talvez como aqui, tem determinados heróis que ninguém conhece, que estão por detrás. Aquele comandante do navio dirigindo aquele navio sabia que não era tempo de tempestade, sabia que tinha que navegar tranquilamente. De repente surge uma ventania, surge uma tempestade, e ele começa a analisar, ele começa a dizer: isso aqui não é normal. Eu já viajei muito de navio, filho de pescador. Todo pescador, todo mestre de navio, ele sabe as marés, sabe as estações e o tempo. Quando de repente esse homem começa a navegar e começa a ver que a tempestade está aumentando, ele olha no convés lá e começa a ouvir gritos de pessoas, água entrando no barco. A primeira coisa que ele faz, ele manda aliviar o barco, joguem a carga no mar. Quando nós jogamos a carga, você espera que há uma reação do barco, mas pior, a coisa começou a piorar. Aquele homem faz algo de tão interessante. Ele desce, deixa o controle do barco, desce e vai no convés. Qual é o espanto dele? Ele olha no convés, está faltando alguém. Tenho certeza que quando Jonas estava entrando naquele barco, ele viu que ele era diferente. Por isso, querido, quando Deus nos chama para um propósito, você às vezes pode não saber, mas as pessoas que estão ao teu redor sabem que você tem algo diferente. Aquele homem então deve ter perguntado: e aquele cara que subiu? A Bíblia diz que esse homem desce até o porão. Porão é a parte mais baixa do navio. Eu já fui esquecido num porão. Aquele dia quase que eu achei que eu ia morrer. Me esqueceram num porão, e o porão era grande demais. Era sacos de arroz, era navio. Trancaram, estava tudo escuro. Eu comecei a gritar e gritar, ninguém me ouvia. Até que alguém deu conta lá em cima: ei, está faltando um menino. Está faltando um menino. De repente esse homem fez a mesma coisa. Vamos descer no porão. Desceram no porão e encontraram lá um homem agarrado. E ele usa então um dos métodos que eu creio que Deus usa muito. Pergunta. Por que ele usou perguntas? Perguntas demandam respostas.
E são as respostas que nos levam exatamente ao propósito de Deus. Segundo, perguntas estimulam pensamento. Hoje existe um exercício que nós não queremos é pensar. Eu assisti muito um programa do Caio Fábio antes dele estar surtado. Agora ele está surtado. Antes, nos anos 90. Pare e pensa. É o que mais me estimulou para me investigar na Bíblia. Havia um programa em Angola que eu ouvia muito. Quando o homem pensa, o mundo pula e avança, como bola colorida nas mãos de uma criança. Nós fomos muito abençoados por muitos pensadores. O mundo evoluiu sim. Perguntas fornecem valiosas informações. Eu tenho dito lá em Pitangueiras, o que acontece é que hoje a igreja tem muitas informações, mas nós não sabemos transmitir, fazer dessas informações conhecimento. Porque o que liberta o homem é o conhecimento. Perguntas nos ajudam a nos convencermos. Primeira pergunta que eu gostaria que você pensasse junto comigo. Quando esse capitão encontra Jonas, ele faz a primeira pergunta dizendo assim: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Diga-nos, quem é responsável porque esse barco está afundando? Diga-nos, quem é responsável porque esta família está afundando, esta casa está afundando, esta nação está afundando, esta cidade está afundando? Porque não é normal, esse vento não existia, não tinha como existir cronologicamente essa tempestade. Só existe uma resposta. Isso está fora do controle do homem. Mas por quê? É tão interessante que hoje nós não assumimos as nossas responsabilidades. Qual é a nossa responsabilidade? Como igreja, muitos casamentos acabam porque as pessoas não assumem as suas responsabilidades. Todo mundo é culpado, até o pastor da igreja, até o presidente da república, todo mundo é culpado, menos nós. Ouvimos aqui um cântico, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama. Como eu tenho isso muito firme na minha vida. Sabe por quê? Porque vivemos um momento de muita guerra, muito sofrimento na nação. Até que um dia nós conhecemos o pastor Celso Prado. Quantas vezes, eu nunca tinha visto isso. Lá em Angola eu vi a bandeira de Angola no altar. E o Celso pregando: angolanos, chorem pela vossa bandeira. Angolanos, clamem pelo vosso país. Quantos cultos proféticos, culto que não tinha nem palavra, era oração, era pregação, era oração, era profetizar. Quantas noites nós jovens no monte clamando pela nação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, dos seus maus caminhos se converter, então dos seus eu perdoarei o seu pecado, virei e sararei a sua nação. Quem é o responsável por essa calamidade de corrupção? Quem é o responsável por essa situação de que as crianças têm sido abusadas? Quem é o responsável do excesso de pornografia? Quem é o responsável? Qual é o impacto da igreja sobre a nossa sociedade? Diz a história tão recente que um homem passou numa cidade. 100 anos depois aquele homem passou. Não tinha bar naquela cidade. Chegou lá um homem procurando por um bar. Fala: mas por que aqui na cidade não tem bar? Não é possível, não existe cidade que não tenha bar. A resposta foi que há 100 anos atrás passou um homem aqui chamado Jonathan Eduardo. Meu Deus do céu. Eu vivi com Marcos.
Era impossível alguém mesmo não o conhecendo fumando na presença do Marcos. Tem um cara que um dia disse: Marcos, o que acontece? Cara, eu não consigo fumar perto de você. Não sei se você já leu sobre o arauto entre os peles vermelhas, John Bryan. Ou o Senhor me dá almas, ou eu morro. Meu Deus. Meu Deus. Não sei se você já ouviu a história. Um povo que não conhece a sua história não tem identidade. E toda a força de um ser humano, toda a força de uma instituição está na sua identidade. Quem ele é, quem nós somos. Por que nos sobreveio este mal? Por que está acontecendo isso na minha casa? Por que está acontecendo isso? Que potencial essa cidade tem? Mas sabe o que eu entendi? Vou falar como, talvez, voz para você nessa noite, mas é o que eu creio. Bebedouro já foi uma cidade muito abençoada. Mas Bebedouro começou a reter seus filhos. Faz mais de 16 anos que eu frequento essa igreja. Era eventos tremendos, jovens se entregando aqui na frente para missões. Mas muitos pais começaram a segurar seus filhos. Não podemos falar de missões sem lembrarmos dos irmãos morávios, século XVIII. Uma igreja de 2.150 pessoas. Mandaram mais de 60% para missões. Não estou dizendo dinheiro, pessoas. Sabe quem eram os missionários? Pedreiro, carpinteiro, padeiro. Que foram na Alemanha. Até que um dia 2 jovens de 20 anos ficaram sabendo que no sul da Índia tinha uma ilha onde tinha 300 africanos como escravos. Eles não conseguiam dormir só de saber que tinha 300 homens lá que iam morrer sem conhecer o Evangelho. Então eles mandaram uma carta para o dono daquela ilha, aquele escravo, dizendo: olha, nós queremos levar a palavra de Deus para esses escravos. A resposta foi: jamais alguém entrará na minha ilha aqui para vir trazer essas coisas sem sentido para esse povo. E eles começaram a orar, até que eles entenderam da parte de Deus. A resposta de Deus para aquela oração eram eles mesmos. Então eles se venderam como escravos. Com 20 anos, sonhos. Com 20 anos, sonhos de casar, sonhos de construir família, sonhos de ter uma vida próspera. Eles se venderam. E o preço, o homem comprou, e o preço foi justamente o que eles pagaram as passagens para ir. E as famílias, quando foram levando, chorando. Mas nós nunca mais vamos ver vocês, nunca mais vamos ver vocês. Eu lembro que quando eu saí de Angola, eu fui com meu pai e minha mãe até na avenida para pegar o táxi. Meu pai olhou para mim e disse assim: olha, você pode demorar 10 anos, mas você vai me ver ainda. Minha mãe não falou. 6 meses depois que eu cheguei aqui, minha mãe faleceu. Se eu te dizer onde foi enterrado minha mãe, não sei. Onde foi enterrado meu pai, também não sei. Aqueles 2 jovens de 20 anos, as pessoas, irmãos, chorando. E eles entraram naquele barco. E eles disseram assim: para que o Cordeiro, através do seu sacrifício, seja glorificado pelas nossas vidas. Oh meu Deus, oh meu Deus. Os irmãos Moravi já passaram, John Bryan já passaram, Jonathan Eduardo já passaram. E nós? A Bíblia diz, estou compartilhando algumas coisas, no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, que por causa de uma atitude precipitada, errada de Davi, em contar o povo, veio um mal, uma assolação sobre o povo.
uma assolação que veio da parte de Deus, uma maldição que veio da parte de Deus. Muitas vidas eram dizimadas por aquela peste. Até que Davi se colocou na presença de Deus e disse: Deus, por que você está castigando esse povo? Não é a mim. Sabe quem é o responsável por isso? Sou eu. Por isso que Deus chamou Davi homem segundo o seu coração. Davi não transferia responsabilidade, não transferia culpas. Hoje nós transferimos culpa, instituições, homens de Deus, governo, pai, mãe, mas nós não assumimos nossa própria culpa. Por que veio essa calamidade? Por que veio essa situação? Há muitos anos atrás nós ouvíamos Brasil, celeiro de missionários para o mundo. E era mesmo, e é mesmo. Porque o Brasil é o protótipo do mundo. O Brasil é uma mistura. Esses dias eu atendi uma moça brasileira de origem japonesa que está na Alemanha faz mais de 10 anos. Diretora da CIM, fazendo um trabalho excelente lá com a igreja. Recebemos a Lília, o Atos estava presente, lá da nossa igreja que veio da Nova Zelândia. A Lília estudou. É tão interessante o testemunho da Lília. A Lília estudou para ser juíza. O pai investiu de todas as formas. Ela tentou, foi, viajou, fez tudo e não passava. De repente a Lília conheceu o Fernando um ateu. Fernando também estudou durante muitos anos, foi formado para prestar concurso da Receita, para ser corregedor da Receita Federal, porque o pai é aposentado. E não passava, e eles se conheceram. A Lília me apresentou o Fernando, e eu na igreja, o Fernando falava: pastor, olha, eu não sou crente, mas eu gosto de ouvir as suas mensagens. Nós decidimos ir para Nova Zelândia. Fernando vai se converter e se batizar na Nova Zelândia. E a Lília chega para mim, agora voltando novamente, e disse assim: pastor, encontrei o propósito da minha vida na Nova Zelândia, porque eu estou trabalhando num hospital de idoso, lavando, limpando e cuidando de idoso, mas eu tenho uma oportunidade de falar de Jesus para eles. Falei: meu Deus, alguém que se preparou a vida toda para ser juíza. Eu estou tão feliz, pastor. Conforme o bispo estava dizendo de manhã, porque encontrou o propósito de Deus. Por que nos sobreveio este mal? Segunda pergunta do capitão: qual é a tua ocupação? Qual é a tua ocupação? Qual é a tua profissão? Sabe por que pergunta? Pergunta desperta. Um dia eu li o livro de Samitiba. Quem ama, educa. Samitiba, falecido, morreu recentemente, um dos maiores psiquiatras na área da educação no Brasil. E eu estava cuidando do meu cunhado adolescente. Você sabe, quem tem filho adolescente sabe o que eu vou falar, né? Rapaz, ele estudava de manhã. Eu ia lá para acordar ele: Lucas, acorda, está na hora de ir para a escola. Estou acordado. Você entra no banheiro, passa os 20 minutos, você volta lá: Lucas, estou acordado. Sempre. Aí nós tínhamos essa dificuldade. Um dia cheguei até com água, molhei ele e tal. E nós achávamos que era malandragem dele. Até que Samitiba explicou o processo do desenvolvimento do cérebro de um adolescente. E ele nos deu uma técnica. Quando você for acordar ele, chama e faz uma pergunta difícil. Não é que começou a funcionar? Porque ele, para responder, ele tinha que pensar, tinha que despertar. Por isso que perguntas despertam. Jonas precisava despertar do seu sono. E não era sono literalmente dizendo, aqui eu estou dizendo, um sono de uma forma simbólica, um símbolo. Que ele precisava voltar no propósito de Deus. E quando o homem pergunta assim: qual é a tua ocupação? Estava dizendo assim: espera, tem uma missão sobre a tua vida. Qual é a tua missão? Qual é a missão nossa como igreja? Qual é a ocupação nossa como igreja? A Bíblia diz que Jesus, ao ascender os seus, antes de ascender os seus, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15: Ide por todo mundo e pregar
o Evangelho. Quem crer e for batizado será? Estes sinais seguirão aqueles que creem. Eu vou te falar um negócio aqui, você precisa ter muito amor nas escrituras para você compreender o que eu vou te falar. Faça uma pergunta nesta noite. Deus tirou Abraão de uma terra boa para levar para uma terra ruim? Ou tirou Abraão de uma terra ruim para levar para uma terra boa? A Bíblia diz que Deus chamou Abraão no capítulo 11 de Ur dos Caldeus e levou Abraão para uma terra que ele ia mostrar para Abraão. Uma terra conhecida na Bíblia, a terra que mana leite e mel, amém ou não? Mas Canaã era uma terra que manava leite e mel? Não. Canaã era uma terra amaldiçoada. Porque a Bíblia diz que quando Cã, filho de Noé, viu a nudez do seu pai, Noé, quando acordou do seu sono, amaldiçoou: e seja maldito tu, Canaã, filho de Cã. Então Deus tira Abraão de uma terra boa para levar para uma terra ruim. Como é que ela veio se tornar uma terra que mana leite e mel? Sabe por quê? Porque Deus disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. Se tu uma bênção. Deixa eu te falar uma coisa: a bênção não está no prédio, a bênção não está no lugar, a bênção não está na terra, a bênção está no homem que Ele chamou. A bênção está no homem que Ele chamou. Nós estamos valorizando mais a estrutura do que o homem de Deus. Pode você ver Abraão, eu não tenho tempo aqui para te explicar. Abraão sai e por onde ele entrava, seja no Egito, na terra dos filisteus, havia prosperidade. Quando Abraão pisou em Canaã, terra amaldiçoada, aquela terra passou a ser terra abençoada, porque a bênção de Deus está sobre a tua vida. Quantos lugares estão precisando de você? Quantos lugares estão precisando de você? A igreja que eu conheci, que é a comunidade, lá em Maringá, quando eu cheguei, Deus, escuta o que eu vou te dizer. Deus converteu um homem empresário nos Estados Unidos. E Deus deu para ele a seguinte orientação: aonde tiver leilão de uma empresa na área de calçado, você vai. Eu quero que você compre empresas falidas na área de calçado, porque eu vou te abençoar, mas com um único propósito: aonde você comprar, lá você construa uma igreja. Por isso que tem a comunidade de Maringá, uma igreja com ar-condicionado bem equiparado, porque o homem que Deus chamou e deu esse propósito, foi ele que edificou a igreja. Onde ele vai, compra uma empresa, levanta a empresa, ou ele vende a empresa, ou continua administrando a empresa, mas ele estabelece ali uma igreja. Eu, esses dias, estava conversando com a esposa do Cicinho. O Cicinho, que era jogador de São Paulo, e ele se converteu. Realmente ele se converteu. E Deus tem dado a ele a oportunidade de ele estar ministrando em algumas igrejas. E ele foi aqui na igreja ministrar e dar o testemunho aqui em Jaboticabal. E Deus falou para ele assim: agora eu quero que você abençoe essa igreja. Pega 50 mil reais e dá para essa igreja. Olha que tremendo. Normalmente, obrigado, querido. Normalmente quando os caras vêm, eles querem levar, né? Agora Deus levanta um cara, converte um cara, e ele é que está abençoando as igrejas. Qual ocupação é a tua? Terceira pergunta: de onde vens? Quem não sabe de onde está saindo, não sabe aonde vai chegar. Qual é a tua origem? Como hoje nós estamos negando grandemente isso, de onde você vem? É um texto que me chama muita atenção. Agar e Sara. A Bíblia diz no capítulo 16
de Gênesis, versículo 8, que Agar fugiu da presença do Senhor, ou da presença de Sara, perdão, e ela está perdida no deserto, perdida, e de repente ela começa a chorar, ainda grávida, e o anjo aparece e disse para Agar: Agar, de onde vens? Será que o anjo não sabia que Agar estava fugindo da presença de Sara? Sabia. Mas Agar estava perdida no propósito, porque o anjo vai dizer assim: Agar, não tem mais volta para tua senhora. Sabe por quê? Porque há um propósito de Deus no filho que está dentro de você. Há uma nação dentro desta criança. Volta! Às vezes quando nós não sabemos de onde nós estamos saindo, nós nunca chegaremos aonde Deus quer que nós chegamos. É interessante, eu estava falando sobre sensibilidade. Quando o casal, a mulher e o homem estão viajando e o homem está dirigindo, quando o homem está perdido, ele fala que está perdido. A mulher que fica assim, bem, fica quieta aí, eu sei o que eu estou fazendo. Não é verdade? Obrigado, filho. Fica quieta aí, porque eu sei o que estou fazendo. E ele gira e gira. Deixa eu te falar uma coisa, quando você está perdido, você anda muito mais, sabia? Porque se você se perdeu 100 quilômetros, depois você tem que voltar, já não é mais 100 quilômetros, é 200 quilômetros. E a mulher, na sua sensibilidade e percepção, fala assim, bem, para, e pede explicação. O homem fala, você quer dirigir no meu lugar? Aí depois dele cansar, ele fala assim, deixa eu perguntar para esse homem que está aqui. Porque o homem é duro, a mulher é muito mais sensível. Por isso que eu estava falando de manhã, que Deus tipificou a igreja numa mulher, pela sensibilidade da mulher. Talvez você que me ouve aqui, você até pode estar questionando o que eu estou ministrando, na dureza do seu coração. Mas uma coisa eu tenho certeza, falo pelo poder da palavra de Deus. A quarta pergunta: qual é a tua terra? O homem perguntou, qual é a tua terra? É tão interessante, irmão. Algo que eu vou falar assim. A Bíblia diz assim que do pó o homem veio, do pó o homem tornará, mas o Espírito. Nós não somos dessa terra, amém? Nós não somos dessa terra. Diga para o teu irmão, nós não somos dessa terra. Fala para o teu irmão, você está muito enraizado nesta terra. Nós vamos voltar para junto do Pai. Vamos voltar para Nova Canaã. Vamos voltar para Nova Jerusalém. Qual é a tua terra? O homem estava tão perdido, o profeta estava tão perdido. Quando ele diz assim, eu sou hebreu, o capitão assustou, porque conhecia a história dos hebreus. Conhecia a história dos hebreus. Há uma história tão importante, a história da igreja. Todos, querido, todos os impérios cresceram e caíram. Todas as grandes corporações, o máximo, segundo dados científicos, o máximo é 300 anos. Mas faz mais de 2000 anos que a igreja foi fundada e ela continua para sempre no nome de Jesus. Há uma história de conquista, há uma história de vitória. Olha para o teu irmão e diz assim, você não nasceu para ser derrotado. Você nasceu para triunfar. Jesus disse para Pedro, eu te digo, tu és Pedro. E sobre essa afirmação, pedra, rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A última pergunta: a que povo você pertence?
Olha o senso de pertencimento aqui. Eu poderia ir mais profundo, mas a minha pergunta nessa noite: a que povo você pertence? Estava ouvindo o bispo falando com muita propriedade. E eu já penso assim: quando Deus chamou Abraão, chamou um casal. O propósito de Deus começa com um casal, amém? Se você está me ouvindo nessa noite, o propósito de Deus começa com um casal. Deus não abre mão disso, irmão. Deus não abre mão disso, porque aí começa o propósito de Deus. Não haverá restauração sem exatamente esse propósito, casal, casamento. Do casamento, personificando Abraão e Sara, vem uma família, Isaac. Olha aqui, casamento, família, Isaac. De Isaac vem exatamente uma nação, Jacó, 12 tribos. Da nação, Deus escolhe um povo, o judeu. Por isso que Salmos capítulo 33, versículo 12, diz assim: feliz é a nação cujo Deus é, e o povo. Da nação ele restringe para um povo, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Da nação Deus vai escolher um povo. Quem é o povo? Deixa eu te falar um negócio muito importante, já estou terminando. Me atura um pouquinho mais. Você conhece 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim, que nós somos geração. Depois ele vai mais além, sacerdócio para tirar, sabe, aquela autonomia do judeu, sacerdócio real. Depois ele vai mais além para embarcar todas as línguas, todos os povos, nação santa. E ele termina dizendo assim: o povo escolhido. Povo começa como geração, vai até sacerdócio, depois passa pela nação, e depois diz assim: o povo exclusivo. Há um povo que Deus separou exclusivamente, que tirou do império das trevas para anunciar. Onde está esse povo? Onde está esse povo? Nós recebemos a Camila. A Camila foi na Jocum, uma menina dos seus 17 anos, voltou. Ele estava lá no Nordeste, ela estava no Nordeste, e quando ela teve o impacto daquela pobreza, não era na África não é na Índia não, é aqui. Quando ela teve o impacto daquela pobreza, ela me mandou um áudio chorando. Falou: pastor, eu não sabia, chorando. Aqui, cerca de 52 milhões de pessoas no sertão nordestino aqui do Brasil, sofrendo. E onde está esse povo? O povo que vai anunciar as virtudes. Cadê o povo? Querido, para Jonas se situar, eu quero falar rapidamente. Um povo tem que ter 3 características comuns. Três características comuns, senão não é povo. Primeiro, falamos a mesma. Meu pastor falou, e eu creio no que meu pastor falou. Gênesis capítulo 11 diz assim: só havia um povo na terra, uma única maneira de falar, e todos falavam a mesma língua. Poder da comunicação. Quem pode parar um casamento? Quem pode parar uma família? Quem pode parar uma igreja? Quem pode parar uma nação que tem a mesma fala, o poder da comunicação? Sabe o que Deus disse? O povo é um só. Se nós não pararmos eles, não haverá restrição para eles. Tudo que eles intentarem, eles farão. Sabe por quê? Porque tinham todos uma única fala. Todos falavam a mesma coisa. Eu fico pensando na minha imaginação, quando Nironde dizia assim: ei, vamos fazer betume. Todo mundo fazendo betume. Ei, vamos fazer tijolo. Todo mundo tijolo. Aliás, vocês têm exemplo mais do que eu estou falando. Vocês compraram isso aqui. Vocês compraram isso aqui.
Nós estamos construindo lá em Pitangueira, já gastamos mais de R$1.300.000. Na igreja entra 20, 23 mil reais. Me pergunta, aonde sai esse dinheiro? Nem eu sei. Veio a crise, o povo lá fora, os romanos começaram a falar, eles vão parar. Esses dias, eu estava passando na rua, uma mulher me chamou e falou assim, você sabe que o teu nome tem sido falado nas novenas? Eu falei, ué, nas novenas? Esses dias nós estivemos numa novena, e lá a mulher lida falou, sabe por que aqueles crentes estão construindo aquela igreja tão grande? Sabe por quê? Porque o pastor deles foi orar pelo irmão do João, que é um rico, e deu uma palavra para ele, e essa palavra se cumpriu, e esse homem pegou um cheque, eu acho que ela já está profetizando, pegou um cheque, assinou um cheque de um valor tão alto, por isso que eles não param a construção. Falei, eu acho que eles já estão profetizando. Mas eu sempre digo, quando o povo é um só, todos têm a mesma fala, não haverá restrição para tudo que eles intentarem. Quando eu estava ouvindo o bispo falando de unidade, unidade começa com a mesma fala. A direção de Deus saiu. Eu fui ouvir a direção de Deus, ainda que seja contra a minha vontade, mas eu creio na palavra de Deus através da boca do meu pastor, e eu vou fazer segundo o que ele falou. Sabe por quê? Deixa eu só falar um negócio aqui para você. Quando Abraão saiu para ir para a terra de Canaã, Deus determinou a bênção. Enquanto ele ficou em Canaã, enquanto ele ficou em Ur, a bênção não via. Mas o dia que ele partiu, quando você partir, quando você tiver essa atitude, Deus falou, eu vou fazer, a bênção vem. Amém? E eu termino, querido. Um povo antes era identificado, hoje nem tanto, pelas vestes. Eu quero falar aqui de forma tipificada. A Bíblia diz, no livro de Isaías, os meninos do Centro de Missões sabem que eu gosto de falar desse texto. Capítulo 4. Diz assim, naquele tempo, 7 mulheres abraçarão um homem e dirão para esse homem, nós não nos vestiremos das tuas vestes, não comeremos do teu pão, tão somente queremos ter o teu nome para que tire sobre nós a nossa vergonha. É a representação das 7 igrejas, é a igreja de Laodiceia. Vestes, espírito, identifica um povo. Um dia eu estava no Paraná, numa igreja, e de repente veio um japonês assim baixinho, e me deu um abraço, e falou, você sabia que você tem um irmão japonês? Falei, rapaz, meu pai nunca viajou no Japão. Eu tinha acabado de chegar. Aí ele me abraçou e falou assim, eu sou teu irmão japonês. Aonde você for e você ouvir um aleluia, saiba que ali tem um irmão. Por isso, de que povo nós somos? Língua, vestes, e eu termino, gastronomia, comida, pão. Qual é o pão que você tem se alimentado? Oriovaldo Ramos, agora é assim, bispo, sou protestante, vou falar, bispo. Oriovaldo Ramos, progressista do MEP, Caio Fábio. Hoje as pessoas já não se alimentam mais o pão da sua casa. Por isso que é uma confusão de propósito. Um povo tem que ter 3 coisas em comum: língua, mesma fala, veste e o mesmo pão. Eu sei aonde eu tenho comido, eu sei aonde eu tenho me nutrido, eu sei o que eu tenho recebido. Eu termino com um testemunho que eu vi e marcou a minha vida, nunca mais esqueci. Na época nem no Brasil estava ouvindo Josué Irion, e quando ele disse que nos anos 60, aqui na Argentina, num culto como esse,
como outros que aqui já teve, talvez em novembro vai ter. Tremendo. Deus levanta um homem, chega para uma menina linda e diz assim: oi, Deus te chamou porque tem reservado um povo para você. A menina se levantou e foi até ali, ajoelhou, chorou, entregou sua vida, como muitos nós já vimos aqui. Entregou a sua vida ali e clamou como missionário. O tempo foi passando. Ela disse: Deus, eu sei que o Senhor me chamou, deixa primeiro eu casar. Aí ela casou. E quando ela casou, não, antes ela disse: Deus, deixa primeiro eu fazer faculdade. E ela fez faculdade. Depois: Deus, eu tenho uma faculdade, eu preciso agora casar. E ela casou. Os anos foram passando. Depois que ela casou, ela disse assim: Deus, eu quero ter uns filhos. E ela teve 2 filhos. E os anos foram passando. Depois, o tempo passou. E se passaram cerca de 45 anos. Um homem profeta de Deus andando sobre a cidade de Buenos Aires. E Deus fala para aquele homem velho, cabelo grisalho, diz assim: você vai até tal rua. Quando você chegar à primeira direita, você entra a pé. Quando você andar um pouquinho mais, depois você desce à esquerda. Na rua tal, na casa número 67, você toca a campainha. E quando sair, vai sair uma mulher. E quando ela sair, uma senhora, você diz: assim diz o Senhor. E esse homem foi. E quando ele tocou a campainha, saiu uma mulher com um vestido azul, já uma senhora. E aquele velho disse: assim diz o Senhor, eu te chamei quando você tinha 20 anos. Você falou: deixa primeiro eu fazer faculdade. Depois você falou: deixa eu casar. Depois você falou: deixa eu ter filho. Sabe quantos indianos morreram? Sabe quantos indianos morreram sem conhecer, porque eu preparei um povo para você? Aquela mulher caiu. A minha ministração nessa noite, Jonas estava acordado, estava dormindo, e ele acordou. E ele foi para Nínive. E ele salvou Nínive. Baixa a tua cabeça. Fecha os teus olhos. Qual é o Nínive que Deus tem te dado, tem te chamado? Talvez você já recebeu uma palavra profética. Talvez Deus já te fez você segurar uma bandeira. Talvez Deus já usou homens de Deus para te falar. Pai, a minha oração nessa noite: desperta a tua igreja, porque nós não somos dessa terra. Desperta a tua igreja, porque nós temos uma missão. O Senhor nos chamou como ganhadores de alma. Desperta o ministério, porque diz a Escritura: desperta tu que dormes. Até quando? Até quando vamos estar correndo pelos nossos afazeres, enquanto morre gente no Haiti, morre gente no Nordeste da Bahia, sem ouvir, morre gente na África? Eu tenho orado. Hoje eu não oro pela África, querido. Estaremos daqui a 2 meses lá, mas o meu próximo alvo é a Europa. A Europa que se tornou secularizada. É a Europa. Quantas pessoas foram chamadas aqui nesse lugar? Quantos jovens? Quantas mães ouviram mensagem tremenda? Pais disseram: Deus, eu entrego meu filho para a obra. Outros recolheram.
Essa é uma igreja com potencial jovem muito grande. Não é por acaso que Deus deu a visão missionária. Eu estava dizendo pela manhã, o avivamento que vai acontecer não é avivamento dos dons, não. Quando este evangelho for pregado a todas as nações, é um avivamento missionário, é um avivamento de uma igreja com bandeiras. Desperta, ó tu que dormes. Eu chamo esta igreja para um investimento missionário ainda maior do que tem sido feito. Desperta. Jonas disse: me lançam no mar. Jonas, me lançam no mar. Sabe o que significa isso? Me entregam para aquele que criou os céus, a terra e o mar. Eu quero estar agora à disposição dele. 3 dias no ventre de um grande peixe. 3 dias de restauração ministerial. Quando o peixe vomitou na beira do mar, não era mais aquele Jonas que entrou naquele barco. Eu creio, profetizo nesses dias. Eu profetizo sobre essa igreja. Eu profetizo, Deus. Está chegando o tempo. Eu profetizo no nome de Jesus. Está chegando o tempo. Como ondas, com a força, uma geração que vai se levantar com a força do boi selvagem. Uma geração que vai invadir lugares. Uma geração que vai colocar mochila nas costas e dizendo: eis-nos aqui. Uma geração que não vai olhar para a sua reputação. Uma geração que vai olhar para o propósito de Deus. Uma geração de filhos que ouvirão os pais dizendo: ide, 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 ide. Estabelecer a bandeira no cume, no monte. Ide. Uma geração de jovens, uma geração de homens e mulheres que por detrás estarão enviando. Eu profetizo assim como Jonas ficou 3 dias no ventre de um peixe. Eu profetizo dentro de 3 anos aqui nesta igreja uma geração, um movimento missionário para alcançar as nações. Eu profetizo. A palavra para mim e para você nessa noite é: me lança no mar, Senhor, me lança no mar. Restaura o meu ministério, restaura o meu chamado, alinha o meu coração com o teu, põe em ordem a minha vida, Senhor, para que eu volte aos teus propósitos, para que eu volte para Nínive. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Abra sua boca, meu irmão, abra sua boca. É você e Deus agora. É você e Deus. Deus está alinhando. Deus está alinhando o propósito dele para a tua vida com o teu coração. Nessa noite Ele te lança no mar. Te lança no mar para consertar, para alinhar, para que você possa alcançar tudo aquilo que Ele planejou na eternidade, antes mesmo de você nascer. Aleluia, aleluia. Queria que os pastores viessem colocar essas mãos sobre essas pessoas aqui, sobre esses jovens. Quando eu casar eu vou, Senhor.
Quando eu tiver filhos, eu vou. Quando eu terminar meus estudos, eu vou. Deus, de onde você vem, qual o teu povo, qual a tua ocupação, para onde você vai? O pastor estava orando, eu tive uma visão que a gente tinha muitos jovens num campo e a metade desse campo para trás ele era muito escuro e a metade desse campo para frente tinha uma luz e sobre o alto desse campo tinha uma bandeira e alguns jovens vinham para frente e começavam a se prostrar, e a partir do momento que esses jovens se prostravam, o campo começava a ficar cada vez mais claro e muitos jovens começou a ter luz sobre esses jovens. Aleluia. Quantos aqui são pais? Deixa eu contar enquanto eles estão orando aqui, deixa eu contar. Um dia alguém disse assim: é muito fácil você enviar o filho dos outros. Meu filho, há 2 anos atrás, ele disse assim para mim: pai, eu nunca quero ser pastor. É muita luta, muita angústia, muito sofrimento, pai. Eu sempre disse para ele: filho, um dia eu te entreguei no altar, você é dele, você é tua irmã, pertence a ele. Deus vai fazer com você o que ele planejou. Aí uns dias atrás, quando ele voltou lá do norte da Bahia, na divisa com o Piauí, e ele ficou uma semana aqui, ele disse assim, eu disse: filho, quais são os teus planos? Eu disse: pai, eu quero casar o ano que vem. Deus falou isso comigo. Eu quero passar um período na África, porque Deus falou comigo. Eu falei: e depois? Ele falou: se Deus tiver o pastorado para mim, pai, eu estou aberto. E meu coração explodiu de alegria. Sabe por quê? Porque Deus curou as raízes do meu filho, e ele encontrou o caminho de volta para o altar, porque um dia ele foi apresentado no altar. Você que é pai, Deus deu uma visão. Eu já falei no culto passado, Deus deu um sonho para uma irmã, e ela via que as pessoas da cidade diziam o seguinte: olha, lá na comunidade os homens estão grávidos, e falavam com admiração. Sabe o que isso significa? Que Deus está levantando homens, pais nessa igreja, pais que vão gerar filhos para o reino, que vai apresentar no altar como Ana e Eucana apresentou Samuel e deixou lá. E Samuel trouxe um dos maiores avivamentos de toda a história na nação de Israel. Você que é pai, levante suas mãos ao céu e começa a agradecer a Deus, porque Deus te fez ser um pai. E você diga: Deus, muito obrigado, porque a tua palavra diz que o Senhor não me deu filho para calamidade. Filhos são heranças, heranças que o Senhor nos deu. Nós queremos apresentar os nossos filhos diante do teu altar nessa noite, como instrumentos poderosos do Senhor nessa terra.
Ó Deus, para que os campos que estão ainda escuros recebam a luz. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. A começar nessa cidade, Senhor, que cada prostíbulo receba, ó Deus, o poder restaurador e libertador da Tua palavra. Em cada lugar, em cada ponto de droga, Senhor, onde houver um ponto de corrupção, receba o poder impactante, libertador da Tua palavra. Onde houver, Senhor, um necessitado na rua, um morador de rua, receba amor, suprimento, em nome de Jesus, através de cada um de nós, através dessa igreja, Senhor, através dessa igreja, Senhor. Quantos querem participar desse avivamento prometido? Não é o avivamento dos dons, porque já aconteceu lá em Atos, é o avivamento de missões, é o avivamento onde a igreja vai se levantar, como diz lá em Cantares, uma igreja brilhante como a lua, e como o sol, e como um exército com bandeiras. Deus está levantando um exército com bandeiras, cada bandeira representando uma nação, para dizer: Senhor, envia-me a mim, e salva aquele povo, porque é meu povo. Oh, aleluia. Levante a sua voz, meu irmão, e adore ao Senhor. Levante a sua voz e adore ao Senhor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Teu reino vem. Declare isso, teu reino vem. Teu reino vem. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Teu reino vem. Clame isso a Ele. Teu reino vem. 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 Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu reino venha nessa cidade, que o Teu reino entre em cada lar nessa cidade, que o Teu reino, Senhor, inunde cada cidade nessa nação, e que o Teu reino atinja os confins da terra, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pastor Manuel estava falando, há muitos anos atrás, o pastor Celso esteve em Angola, e nos cultos ele dizia o seguinte: angolano, clame pelo teu país, clame pelo teu país. E ele contando que quando estourou a guerra em Angola lá, o exército cercando a cidade, a ordem foi para que todos os estrangeiros deixassem o país. E ele então enviou a esposa e os filhos para um país vizinho. E alguém perguntou para ele assim: por que você não vai sair? Ele disse: porque o pastor não abandona suas ovelhas. Eu estava dizendo ali para minha esposa, depois de 30 anos de guerra, Deus pôs um cessar na guerra de Angola. Sabe por quê? Porque alguém foi lá para dizer assim: vocês precisam crer, vocês precisam profetizar, vocês precisam orar. E quando isso aconteceu, Deus moveu os céus daquela nação.
Deus moveu e houve paz naquele país. Fala para o teu irmão, fala assim: a palavra de um homem de Deus pode cessar a guerra, pode transformar um país. Uma palavra sua pode transformar a sua casa, pode transformar o seu quarteirão, pode transformar bebedouro, pode transformar as nações. Você crê nisso ou não? Você crê? Então dá um aplauso bem forte ao Rei da Glória. Oh, aleluia! Basta uma palavra. Basta uma palavra, Senhor, daquele que está alinhado com os teus propósitos. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.